Bom dia, bom dia. Bom, isto é desde há 2 semanas, perdão. Isto entre mudanças e muitas mudanças tem sido complicado. Bom, como foi pedido, 10 da manhã, 10 e picos, aqui estamos. Domingo saudável hoje, é o 10º sobre colagênio. Colagênio é sempre um tema que não vai ser propriamente curto, não é? Já perceberam que alguns, como foi o do ferro, por exemplo, o da vitamina D, bom dia, não são propriamente temas pequeninos, porque a verdade é que há muita coisa para se dizer. Mas, como sempre, vamos começar devagarinho e se tiverem alguma questão ao longo do meu discurso, por favor vão colocando, porque também acaba por ajudar. Eu recebi várias questões vossas, até porque com o quiz que fiz ontem percebi que havia aqui alguns lugares comuns assumidos como realidade e que assim não o eram, como era o caso do número de tipos de colagênio diferentes, qual é que era o estado normal do colagênio e por aí fora. E, portanto, eu vou aproveitar e vou pegar nessas questões também. O colagênio base é uma proteína, não é? Aliás, a maior parte dos temas que trazemos aqui, na verdade, são proteínas, o que é muito interessante para percebermos o quão elas são importantes para o nosso corpo. E é associado muitas vezes ao facto da nossa pele conseguir ser, pele e estrutura óssea e muscular, conseguir ser, ter firmeza e ter elasticidade, não é? E não é mentira. Ok, eu ontem criei aqui mais um bocadinho de caos quando comecei a questionar sobre a validade científica e vou falar sobre isso um bocadinho mais à frente, mas a verdade é que muitas áreas são extrapolação, ou seja, são conceptuais, não é? Quimicamente faz sentido e, portanto, nós assumimos como tal, e outras não, outras são já com estudos relativamente longos, até com bastantes pessoas a conseguirem validar. Bom, agora, é verdade que o colagênio também é encontrado nos alimentos, obviamente, é encontrado os vários aminoácidos que compõem o colagênio e que nos permitem produzi-lo são encontrados nos alimentos, senão ele não podia ser algo essencial ao nosso corpo, não é? Era difícil nós termos uma coisa que fosse essencial e que não a conseguíssemos adquirir. Muitas vezes é apontado, é que com a nossa alimentação, e este discurso vocês vão ouvir dizer em vários elementos, em vários aminoácidos, sais minerais, etc., é que a nossa alimentação é cada vez mais variada e rica numas coisas, mas por outro lado mais pobre, porque muitos destes aminoácidos essenciais não estão presentes nas doses que deviam. Bom, agora, o colagênio tem vários tipos. Isto é uma classificação tipicamente química, portanto não tem que ver com alterações da molécula, não são todas iguais, portanto o colagênio é um conjunto de aminoácidos e eles não são, alguns são comuns e depois alguns são diferentes entre eles. E é um tema muito interessante, porque nós, efetivamente, tanto a nível do secundário como depois da faculdade, estudamos os tipos de colagênio, não é? E fala-se sempre dos 4 tipos mais importantes, ou mais comuns, na verdade, e mais abundantes. O tipo 1, que é aquele que é mais encontrado no tecido conjuntivo, que é tudo aquilo que, no fundo, junta, agora vou usar aqui uma generalização, e desculpem para os colegas que são mais desta área, mas não é nenhuma mentira, aquilo que junta, no fundo, as nossas células, a zona mais de junção, literalmente, daí tecido conjuntivo, que é o que nos dá estrutura, a nível global. Depois temos o tipo 2, que é muito encontrado nas articulações, nos tecidos intervertebrais. Imaginem, nós entre a coluna temos aqueles discos que muitas vezes são falados, não é? Que as pessoas têm hérnias, etc. Bom, são as almofadinhas entre os discos, são maioritariamente colagênio. Depois, o tipo 3, que é o principal das fibras reticulares que são encontradas na pele, nos vasos sanguíneos, tudo aquilo que nos dá elasticidade, mobilidade. E o tipo 4, que está muito presente nos rins, nos ouvidos e também na lente do olho. Agora, não há só 4 tipos, há cerca de 28 classificados. Agora, estes 4 são efetivamente aqueles mais importantes para nós e os que nós não podemos ter em doses pequeninas. Por isso é que falamos tanto destes 4 tipos e a maior parte das pessoas assume que só há estes 4 tipos. Depois, que um ponto importante, nós atribuímos ao colagênio uma data de funções, não é? Ou seja, melhorar-nos a pele, retirar as rugas, melhorar as articulações, efeitos positivos cardiovasculares e por aí fora. Eu vou falar-vos dos principais e vou dando-vos qual é que é a base científica de cada uma e se realmente é algo muito validado ou se ainda é algo que está a ser muito discutido. E vou começar talvez por aquele mais comum e o que mais frequentemente faz as pessoas suplementarem, que é o melhorar a saúde da pele. Eu até vou chamar assim porque a verdade é que há muitos temas aqui. Bom, que o colagênio é um componente muito importante da pele temos imenso colagênio na pele, aliás, a pele é o nosso maior órgão, não é? E é também um dos órgãos que mais rico em colagênio.
E o colagênio aqui tem um tema de uma função de elasticidade, como há bocado vos falava, de firmeza e também de manter a hidratação. E isto é muito importante porque nossa pele é uma barreira, não é? Portanto, uma interface com o mundo exterior. Se ela não for capaz de nos manter hidratados, de nos manter protegidos e de esticar e encolher quando é preciso, não é? Acaba por ter a sua função em causa. Portanto, o colagênio está diretamente relacionado com a sua função, certo? Há vários estudos que foram feitos em relação à pele e aos vasos sanguíneos, com tomas de colagênio. E há 11 estudos especificamente que foram focados em mulheres, a maioria, até porque quem mais fazia suplementação e quem mais faz suplementação em relação à pele são exatamente mulheres. Portanto, estes 11 estudos têm várias mulheres que tomavam uma dose variável de colagênio por dia de 3 a 10 gramas, de 3 a 10 miligramas, e gramas. De 3 a 10 gramas, exatamente. Sendo que várias delas ali entre os 3 e os 4 gramas, que é o mais comum da maior parte dos suplementos e é o que mais desaparece como doses diárias recomendadas. Agora, como é que eles avaliaram nos estudos? Avaliaram o pré e avaliaram o pós. Alguns dos estudos tinham placebo, ou seja, tinham 2 grupos. Um grupo de pessoas a fazer colagênio e um grupo de pessoas a fazer um comprimido que não tinha colagênio, que era, nós gostamos de chamar que são os comprimidos de farinha, não é? Ou seja, que não tinham princípio ativo, chamamos-lhe assim. Como é que foram avaliados depois? Foram avaliados por uma coisa que se chama PROMs, que são os Patient Reported Outcomes, ou seja, perguntaram às pessoas um conjunto de perguntas e se sentiam melhor, se tinham mais, enfim, se viam melhor, se tinham uma melhoria ao final de uma semana, ao final de 2 semanas, alguns dos estudos, todos eles acima de 3 meses. Foram os únicos estudos que eu escolhi avaliar. E a verdade é que todas elas reportavam melhorias, uns estudos mais pequeninos, outros maiores, e há um estudo especificamente que demorou 69 dias de toma, não é? Entre a avaliação prévia e a avaliação pós, e eles relatam uma melhoria muito grande da hidratação da pele, da sensação de elasticidade, das rugas, etc. E esse estudo faz também uma avaliação da hidratação da pele não com o PROM, portanto não com o doente a dar report, mas sim com uma avaliação, com um equipamento específico para ver a hidratação da pele, com uma melhoria de quase 80% nessa capacidade de ter uma pele hidratada e ao longo do período do dia. Este estudo é talvez dos mais interessantes e dos que nos dá dados mais específicos, obviamente, não é só o report, não é? Por vezes nós, o facto de estarmos a tomar alguma coisa, sabemos que nos dá aquela sensação, estou a cuidar de mim e, portanto, há uma melhoria. Este não é um bocadinho mais imune a esse ponto. Depois também há outro tema importante, que é muitas vezes os suplementos que têm colagênio também têm outros aminoácidos que são interessantes. Alguns aminoácidos essenciais e outros não se chamam essenciais. No último Domingo Saudável eu falei sobre isto, mas vou repetir, acho que é importante. O que nós chamamos de essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, que são 9. Os outros, não é que eles não sejam importantes para nós e essenciais para a nossa saúde, só que nós conseguimos produzi-los a partir de outros elementos. Um ponto importante, estes tais outros aminoácidos que estão nos suplementos também podem ajudar esta estrutura da pele, a elasticidade, a hidratação, porque também promovem, e alguns deles incluem, na verdade, elastina e fibrilina, que são os outros 2 amigos do colagênio na pele, que ajudam muito a termos estas características positivas. Por isso há aqui, obviamente, que é muito difícil tirar todos os viés destes estudos. Eu não queria entrar numa parte assim muito maçuda disto, mas é importante sempre perceber que os estudos são desenhados para tentar retirar os viés, aquilo que pode influenciar o estudo e que não é aquilo que nós estamos a investigar. Mas muitas vezes é difícil. E aqui com suplementação, claramente, até porque é difícil normalizar as doses e fazer com que as pessoas, garantir que as pessoas tomam todas muito certinhas, com os medicamentos muitas vezes os estudos são um bocadinho mais estritos, vou chamar assim. Depois, há muitas... se vocês googlarem, há inclusivamente várias plataformas que vos dizem que o colagênio previne muito o aparecimento do acne, que melhora a inflamação da pele e tal. Não há base científica. Ou seja, são daqueles comentários como nós muitas vezes dizemos, comigo funcionou e se calhar por isso melhora. Se calhar foi uma coincidência com outra medicação ou com outro cuidado que uma pessoa começou a ter. Enfim, não há estudos em relação a isto. Há, portanto, em relação à pele, rugas, elasticidade e hidratação. Que já não é pouco, vamos pensar assim. Agora, outra grande área também que é apontada como benefício a partir do colagênio são as dores articulares, ou as patologias articulares, das articulações. Principalmente as grandes articulações, cotovelo, a bacia e os joelhos.
É interessante porque neste ponto realmente houve vários estudos e aqui os estudos foram maioritariamente feitos com uma dose de colagênio muito maior, ou seja, estávamos há pouco a falar normalmente entre os 3 e os 4 gramas, agora com 10 gramas de colagênio diariamente. Quando nós juntamos alguns dos estudos, aqueles que eu considerei, e perdoem-me o eu considerei, mas é verdade, nós todos que trabalhamos nestas áreas temos que ter espírito crítico, que tinham um desenho bom de estudo, juntaram no total mais ou menos 500 pessoas, o que já é uma população-alvo bastante interessante, se pensarmos, e que tomavam 10 gramas de colagênio por dia, normalmente nunca menos do que 12 semanas e maioritariamente ali à volta das 24 semanas. Portanto, entre 12 e 24 semanas, a maioria dos estudos perto das 24, entre 22 e 24 semanas. E realmente há, novamente, com PROMs, com Patient Reported Outcomes, portanto, reportado pelos doentes, uma melhoria na capacidade de mobilidade das articulações, ou seja, uma redução da rigidez articular, das dores articulares, sempre autorrelatadas, não é? Ou seja, sempre o doente a referir. Agora, quando nós pensamos nisto na perspectiva teórica, não é? Ou seja, porque é que isto acontece, não é absurdo de todo, ou seja, há vários... Se nós teorizarmos este contexto do colagênio, em tanto suplementar como o aumento da ingesta alimentar do próprio colagênio, é normal que ele se acumule na cartilagem, até porque é uma das zonas onde mais temos colagênio, e que estimula os próprios tecidos locais a produzir mais colagênio. Eu já vou explicar porque é que esta história de tomar colagênio, produz colagênio, não é um pleonasmo de todo e não é um nonsense, e que, obviamente, por sua vez, acaba por levar a uma menor inflamação e um maior suporte articular, e daí, eventualmente, uma redução da dor. Portanto, há vários estudos feitos e depois teorizações desses estudos que realmente fazem sentido. Agora, mais uma vez, são estudos muitas vezes com PROMs, não é? Com reported outcomes, os tais estudos autorrelatados, e o resto é teorização. Por isso não conseguimos ter, como em alguns casos, ou noutros casos, uma avaliação muito direta. De todas as maneiras, são estudos bem desenhados, feitos em instituições conceituadas, com bastantes doentes, portanto, são interessantes. Depois há aqui uma associação também com a osteoartrite e com a perda óssea. Bom, outro ponto tem a ver com isto. Também houve vários estudos, não especificamente para a dor articular, mas para a perda óssea. Nós sabemos que com a idade, não é? É normal o corpo começar a ter mais dificuldade em ter uma atividade osteoblástica e, portanto, obviamente, produzir, vou usar termos mais úteis para aqui, para o nosso domingo saudável. Ou seja, nós começamos a não produzir osso tanto e a produzi-lo com menos densidade. E é muito comum, aliás, se tivermos mulheres a assistir, e temos, que eu já vi, é muito comum nós a determinada idade sermos convidadas, e os homens também, mas mais nas mulheres, a fazer uma densitometria óssea, não é? Para ver a nossa densidade óssea. E depois é outro chavão, um nome também conhecido de todos vós, que é a osteoporose, que exatamente está relacionada com isto. Normalmente nós sabemos que isto está relacionado com uma perda óssea, que aumenta o risco de fratura, e isto tem a ver tanto com o cálcio, como com outras proteínas, obviamente, e com outros elementos, como é o caso do colagênio também. Pronto. Aqui um dado só interessante, nós a partir dos 25 anos começamos a perder colagênio e a perder a capacidade tão intensa de o produzir nos tecidos. Portanto, a partir dos 25, só para avisar, não é uma coisa que fica lá à espera até bem mais tarde. E neste caso dos ossos é importante porque realmente há vários estudos que conseguiram correlacionar esta perda óssea. Aliás, há um deles muito interessante que foi feito durante 12 meses, ok? Com 5 gramas de colagênio em suplemento diário e com um suplemento de cálcio também acrescentado. E houve, efetivamente, uma melhoria na densidade óssea, que não são PROMs, não são reported outcomes, foram usados vários mecanismos de avaliação para perceber o osso antes e o osso depois. Agora, tema para este estudo. No final do estudo, a verdade é que tomaram colagênio e tomaram cálcio e tiveram níveis sanguíneos significativamente a mais baixos de algumas outras proteínas. Por isso sabíamos que ou era do colagênio, ou era do cálcio, ou era dos dois. Mas é difícil perceber qual dos dois, ou conseguir isolar. Lembras-te que há pouco vos falavas sobre os viés, não é? É difícil eu dizer que aquilo aconteceu garantidamente porque era a toma de colagênio. Ou do cálcio, ou do conjunto dos dois. Mas enfim, mas que houve efetivamente um benefício. Depois, ainda neste tema, e agora especificamente na osteoartrite, que é uma doença específica, e desculpem o pleonasmo, e desculpem falar de uma doença tão pontual, mas para quem a tem isto faz todo sentido, para quem não a tem, enfim, é uma doença que está novamente à volta desta área do osso e das articulações.
há um estudo muito estruturado, com poucos viés, com características de seleção de doentes muito bem definidas também, em que tomavam 5 gramas de colagênio por dia durante 12 meses e teve 66 mulheres envolvidas neste estudo. Porque mulheres, mais uma vez, e aqui principalmente porque são as mais acometidas por esta doença. E é interessante porque no final destes 12 meses, a densidade mineral do osso aumentou 7%. E não é de menos, ou seja, estes 7% são muito. E foi só com colagênio este não tinha cálcio e colagênio. Em comparação com aqueles que não tomavam colagênio e esses estavam a fazer um placebo, os tais comprimidos de farinha, não é? Que não tinham nada e, portanto, a pessoa tinha na mesma o acompanhamento e na mesma as consultas de follow-up. O que é que significa? Estavam os dois grupos de população mais ou menos nas mesmas condições e a serem a prestar-lhes atenção, no fundo, obviamente, e com um benefício de 7% nesta densidade mineral do osso, que é muito interessante. Como é que eles mediram também? Também é outro ponto importante. É o BMD, que no fundo é uma medida de densidade mineral óssea e que avalia vários componentes, nomeadamente também o cálcio, não é? E nós sabemos que a baixa BMD é associada à osteoporose e, portanto, obviamente, quanto mais acima estiver, melhor. E estes 7% ao final só de 12 meses, eu sei que isto soa um bocadinho só de 12 meses, com 12 meses é imenso, mas para fabricar osso, 12 meses não é muito, de todo. Aliás, para nós avaliarmos resposta óssea a colagênio, a cálcio, o que nós quisermos, 12 meses é o mínimo. Portanto, pensem que 7% é francamente muito. Depois, há outra área também que também é muito apontada para o colagênio, e novamente estamos a falar do mesmo tipo de colagênio, que é o aumento da massa muscular. Agora, atenção, aumento da massa muscular. O colagênio, mais uma vez, é uma proteína abundante no corpo e, obviamente, no músculo muitíssimo. E há muitos estudos que estão a associar a toma de colagênio com o aumento da massa muscular, principalmente em pessoas com sarcopenia. Há pouco eu falava-vos, eu acho que referi, no caso da densidade óssea com osteopenia, como quiserem dizer, e neste caso a mesma coisa, mas em relação ao músculo, portanto, com sarcopenia. Esta perda de massa muscular, seja ela por conta da idade ou por conta de algumas doenças específicas, por nós estarmos mais imobilizados, enfim, há várias causas, infelizmente. Um estudo que eu encontrei mais interessante e mais bem desenhado era um estudo de 12 semanas com 27 pessoas. Aliás, neste caso é um estudo só com homens, porque aqui, tal e qual como no outro tema, eu ia lhe chamar doença, mas não é bem doença, é condição, é mais comum nas mulheres, este é mais comum nos homens. E, portanto, com 27 homens, que é uma população pequenina, sublinho, ou seja, não estamos a falar de um número de doentes tão interessante como noutros estudos que vos falei, como 500, 69, enfim. Estes homens, durante estas 12 semanas, tomaram 15 gramas de colagênio por dia, enquanto que participavam também num programa diário de exercícios, que nós também sabemos que esta coisa de estar quieto e andar a tomar suplementos também não faz nada, não é? Para os que vão ao ginásio sabem que tomar a proteína só interessa porque eu fiz exercício, senão é bastante discutível. E então compararam dois grupos, uns que faziam, estes 27 eram o grupo do colagênio. Depois tinham outro grupo de pessoas, de homens, que faziam exercício, mas não tomavam colagênio, e ao final de 12 semanas mediram a massa muscular em dimensão e em reporte também outra vez um PROM, Patient Reported Outcome, não é? Autorrelatado na capacidade e na força. Realmente em ambos houve um aumento substancial, tanto da massa muscular como da força reportada. Agora, muitos deles, enfim, isto está muito associado às proteínas musculares. Nós sabemos que muitas vezes toma-se a creatina, por exemplo, não é? Para ter o estímulo de crescimento muscular no pós-exercício. Nós sabemos que elas não vivem sozinhas, ou seja, é muito difícil eu isolar, novamente, como há pouco vos referia, um elemento do outro. Mas neste estudo, obviamente que era um estudo desenhadinho, não é? Todo bonitinho, com os critérios, a limpeza dos viés ao máximo que podiam, e portanto havia aqui não a creatina como suplemento e só o colagênio. Agora, nós sabemos que o colagênio não é mais eficaz no músculo do que a proteína do leite, não é? Tanto para músculo como para a força muscular, para a produção de músculo como para a força muscular, mas tem um papel muito importante na construção do músculo. E pronto. Agora, o colagênio é pobre em leucina e a leucina é crucial para construir músculo. Portanto, aqui
dificilmente faríamos um estudo desenhado que um comitê de ética aprovasse, não é? Tirando então a creatina e tirando a leucina e etc., como essenciais para produzir músculo, num caso de sarcopenia, para pôr só colagênio. Portanto, é difícil encontrar estudos que tenham isto bem isolado e daí que são pouco interessantes estes estudos. De qualquer forma, mais uma vez, se nós teorizarmos, faz sentido, porque é um dos elementos principais do músculo e, portanto, se pudermos dar-lhe os vários elementos, é a mesma coisa que queremos construir uma casinha, não é? E quisermos pôr só tijolos e não pusermos cimento e não, enfim, pronto, é óbvio, não é? Portanto, se eu conseguir dar creatina, leucina, enfim, todos os aminoácidos essenciais e o colagênio, é lógico na parte teórica que funciona. Um ponto importante também é que para o exercício não basta só a força muscular, não é? Preciso a parte articular também estar muito bem hidratada e mantida. E aí nós já percebemos que há uma força teórica ou estudos muito mais fortes a beneficiar, a mostrar o benefício do colagênio. Por isso, acho que faz sentido aceitar que em relação à massa muscular há um benefício com o colagênio. Pronto. Outro ponto em que o colagênio ganha muitos adeptos e muito burburinho online e offline também é na saúde do coração. Isto muito porque está relacionado com as artérias, principalmente com as veias também, mas mais com as artérias e, portanto, se nós melhoramos as artérias e os vasos sanguíneos no seu geral, teríamos uma melhoria de todo o sistema hidráulico, não é? E, portanto, porque isto no fundo é uma bomba com várias mangueiras e, perdoem colegas médicos que estão aqui, mas a verdade, se nós olharmos para a física, teorizarmos a física e a mecânica disto é exatamente um sistema hidráulico. Pronto, portanto, vamos assumir que o nosso sistema hidráulico funcionaria muito melhor. E sem colagênio suficiente, nós sabemos que as artérias podem acabar por se tornar menos flexíveis e elásticas. E aqui há vários estudos pré-clínicos, ou seja, não estudos com doentes, mas estudos em ratinhos e estudos em laboratório com paredes de artérias e paredes similares, digamos assim, com melhoria da função e com melhoria da elasticidade. Há um estudo também com pessoas, só com 31 adultos, homens e mulheres, que é um número pequenino, mais uma vez, é um estudo de 6 meses, isso é interessante. Estes 31 foram os que chegaram até ao final do período, incluídos na amostra em estudo, que fizeram 16 gramas de colagênio diariamente, 6 meses, 31 pessoas, e há uma redução significativa da rigidez das artérias no final do estudo. Rigidez é essa medida não por autorrelato, não é? Obviamente, até porque não daria, mas medida com mecanismos que são precisos. Portanto, aqui acaba por ser interessante. Além disso, e agora não sabemos qual é que foi a causa, não é? Eles no final do estudo tinham 6% mais também de HDL, do colesterol dito bom, não é? De high density. E que é um fator importante também para prevenir a doença cardiovascular, e aqui fica um bocadinho difícil também de perceber se houve uma alteração muito grande também na dieta. Enfim, não é reportado no estudo como havendo. Na teoria as pessoas continuaram a fazer exatamente os mesmos hábitos que tinham, só acrescentaram colagênio, mas é difícil aqui termos uma garantia muito grande disto e, portanto, ficamos exatamente a responder de uma forma semelhante ao tema do músculo, que é precisamos de mais estudos, de mais pessoas e desenhados de uma forma mais estruturada. Mas, voltando, quando teorizamos, faz sentido que o colagênio melhore a parede das artérias e dos nossos vasos sanguíneos no seu geral e, portanto, enfim, faz sentido. Pois há um tema muito associado, que é o cabelo e as unhas, que faz imensamente sentido, porque nós sabemos que uma boa parte da estrutura do cabelo e das unhas precisa de colagênio, até para lhe reduzir principalmente aqui a fragilidade. E portanto, enfim, é um lógico também teorizado, tem lógica. Há alguns estudos mal desenhados, só para avisar, mas que mostram uma melhoria da fragilidade do cabelo, portanto uma redução da fragilidade do cabelo ao final de algum tempo com suplementação de colagênio. Não são estudos bem desenhados, volto a explicar, mas quando teorizamos faz sentido. Pronto, portanto, check. Pois há também aqui uma associação à saúde intestinal, porque sublinho que não há evidência científica publicada da boa, não é? Mas que dizem que realmente o síndrome do intestino irritável pode ter aqui uma redução ligeira e melhorar a permeabilidade intestinal. Há um novo síndrome que é muito falado nos últimos anos e está a ser discutido e avaliado, que é o leaky gut, que alguns médicos dizem que não existe e outros acham que é o Holy Grail da saúde do futuro.
pronto, até porque o nosso intestino é muito importante. E aqui neste ponto, se nós assumíssemos que o leaky gut é um síndrome existente e que tem toda a lógica, by the way, nos é difícil ainda explicá-lo e prová-lo, este ponto faria sentido, portanto, reduzindo a inflamação, melhoraria a funcionalidade a saúde intestinal, vamos chamar assim, a função do intestino. Enfim, depois a saúde do cérebro também é apontado como um dos benefícios. Ora, cabelo e unhas, intestino, cérebro, exatamente. Em que, também mais uma vez, não há estudos, mas que os que há, que são mais uma vez mal desenhados, referem uma melhoria do humor, do bem-estar geral, enfim, vale o que vale. Eu aqui, aliás, para quem assiste aos outros domingos saudáveis sabe que eu sou muito aberta a incluir novos minerais, sais minerais, enfim, elementos, o que for, naquilo que é benefício, mas também acho que é muito importante percebermos o que é que nós já conseguimos provar e o que é que não, e portanto aqui este é muito fraquinho. E depois também há quem refira a perda de peso, e isto foi referido em vários dos estudos com o aumento da toma de colagênio como um efeito colateral. Tem que ver eventualmente com a aceleração do metabolismo, o facto de nós estarmos a produzir, a anabolizar mais e a catabolizar mais pode estar relacionado, mas não há um estudo específico para isto e portanto teriam que ser, são promissores, mas são para futuro, não é? Não são algo já aprovado e já estruturado. Agora, ainda sobre a osteoartrite, eu estava na dúvida se falava sobre isto ou não, mas eu acho que é interessante. E aqui para todos perceberem também como é que muitas vezes funciona esta evolução das recomendações, das guidelines, não é? Que nós tanto falamos, das guidelines para quase todas as doenças, não é? Nós temos uma espécie de consensos internacionais baseados em evidência que nos fazem dar determinado medicamento para determinada pessoa, que nos fazem seguir quase uma lista específica de boas práticas, não é? E pronto. E na osteoartrite, que eu há bocado também vos falei, que é mais típica nas mulheres e que tem que ver com dores, e que dá dor marcada na pele e nas articulações ao redor. Há um estudo também que foi feito, foram vários estudos, mas há um que originou realmente com suplementação dirigida na osteoartrite, que foi bastante longo. A seguir a esse estudo, fez-se uma meta-análise que é um estudo de estudos, ou seja, vão-se ver os estudos todos que foram feitos, bem desenhados, validados cientificamente em bons locais e etc. E faz-se uma meta-análise, uma análise de todos os resultados desses estudos. Em 2019 fez-se uma grande meta-análise em relação ao benefício do colagênio na osteoartrite, e só se incluíram estudos randomizados, ou seja, com escolha aleatória de pessoas, neste caso, com 2 braços, ou seja, com um braço de placebo e um braço de colagênio, portanto aqui com um termo comparativo. E os investigadores perceberam que realmente o colagênio administrado por via oral, como foi em todos estes estudos, mostrava um benefício em 2 escalas, que são 2 escalas muito importantes na osteoartrite. Eu agora vou dizer aqui dois nomes assim que pouco importam para aqui. Uma é a do OMAC, que é a Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index, pronto, e a Visual Analog Scale. As duas, uma é visual, como diz, que tem a ver com a parte imagiológica, e a outra tem que ver é multifatorial. E nestas duas escalas de avaliação, que são 2 escalas validadas, houve um benefício marcado depois do período no grupo que fez colagênio em comparação com o grupo que não fez colagênio. Agora, principalmente no que toca à rigidez e no que toca ao tal score ao VAS, que é o Visual Analog Scale. Qual é que é o ponto importante aqui? Foi discutido no American College de Reumatologia e na Fundação da Artrite, mas American Arthritis Foundation, mas não foi incluído ainda nas guidelines em a toma de colagênio. Ok? Ou seja, há um benefício já reconhecido, ainda não é claro o mecanismo de ação e, portanto, ainda não o incluímos. De qualquer forma, se estivermos a falar de osteoartrite, já temos imensos colegas que o recomendam e eu acho que faz sentido. Tendo evidência científica forte, não tendo um malefício em fazê-lo, acho que faz todo sentido. Okay? Muitas vezes, e aqui um disclaimer, até nós incorporarmos nas guidelines, não tem tanto que ver só com o estar provado que faz bem ou não,
tem que ver com qual é o impacto positivo. Como é que eu medi o impacto positivo? Quanto é que isso me custa a um sistema? Porque não se esqueçam que há sempre dois doentes, não é? O doente, como dizem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Eduarda, o doente com D pequenino e o doente com D grande, não é? O doente com D grande é o doente que nós temos à nossa frente, que se chama Sofia, que tem X anos, etc, e tem uma doença. E o doente com D pequenino é aquele doente, não é? Que é o conjunto de todos os doentes. Ou seja, nós temos que pensar sempre também nesta proporção de benefício, custo-benefício para todos, e daí que muitas vezes estas suplementações, que também não são baratas, não é? Acabam por demorar algum tempo a entrar nas guidelines e nos sistemas de saúde. O que não implica que na nossa prática clínica, havendo evidência, nós não o recomendemos, não é? Não seja um ponto importante. Bom, agora, posto isto, já falei das várias doenças ou das várias condições ou das várias áreas do corpo onde pode haver ou não benefício. Uma pergunta muito importante, mas devemos ou não devemos suplementar com colagênio, não é? Porque aqui, colagênio vindo da alimentação, nós já comemos normalmente e, portanto, o que é que devemos fazer? Bom, os resultados dos estudos são promissores, como vocês já viram até agora. Há vários estudos a validarem muito esta suplementação extra. Também sabemos que o colagênio está no nosso alimento, ou os péptidos, os aminoácidos que fazem parte do colagênio estão nos nossos alimentos, mas às vezes não estão nas doses necessárias. Tanto podem vir como fontes vegetais, como fontes animais. E por isso, dar mais aminoácidos para sintetizar colagênio suficiente é interessante. Agora, pergunta, mas eu também posso aumentar a ingesta dos alimentos que têm mais colagênio. É verdade. Pronto. E quais é que são eles? Tudo o que tem gelatina, não é? Esta é conhecida, creio que de quase todos, não é? É uma, por exemplo, a gelatina isto agora não vai soar bem, de ferver os ossinhos dos animais, tem imenso colagênio, não é? Pronto. Que é o caldo de osso, não é? Pronto. Que também antigamente se fazia, e é giro porque já há descrições no século XVII deste caldo de osso para benefício articular, o que é giro, porque estamos a falar de 1600, não é? E pronto, a história da medicina tem sempre estas coisas interessantes, não sabia muito bem o que era, nem como, mas que tinham benefício, e portanto aí sabemos que temos muito colagênio. Depois também temos todas as peles, a pele do frango, a pele do porco, a pele bovina, enfim, e há muito peixe que tem formas de colagênio diferentes, mas boas. Mas é preciso perceber e não há pesquisas a fundo sobre isto, se esta ingesta diária, não é, pela alimentação é suficiente e se daí nós conseguimos tirar colagênio. Outro ponto importante, não vale a pena tomar moléculas de colagênio que não estão hidrolisadas. E este é um tema que eu falo imensas vezes em consulta, que é, não se esqueça, o colagênio tem que ser hidrolisado. Porquê? O colagênio é uma molécula grande que o nosso corpo não consegue absorver assim. Portanto, o que é que ele faz? Isto é quase um nonsense, não é? Parte-o, as nossas enzimas digestivas quebram o colagênio em elementos, ou seja, em aminoácidos, que compõem o colagênio, individuaizinhos, em partículas pequenininhas, são absorvidas e só depois é que o nosso corpo vai outra vez sintetizar colagênio. Portanto, na verdade, quando nós damos colagênio, o que nós estamos a dar é um conjunto de aminoácidos que vão permitir, na teoria, aumentar a nossa produção de colagênio, ok? E, portanto, obviamente que se nós tomarmos esses aminoácidos de forma isolada, também conseguimos ter o mesmo resultado. Tínhamos era que andar atrás dos vários aminoácidos que compõem o colagênio que melhor nos faz. Pronto. Obrigada, Domingos. Realmente eu faço suplemento com colagênio. Isto é um domingo de manhã, é difícil estar com a pele a brilhar. Obrigada. Desculpem, tinha que agradecer, isto é um elogio. É sempre bem-vindo. Bom, portanto, colagênio hidrolisado ou os vários aminoácidos separados para nós conseguirmos absorver e sintetizar mais colagênio. Depois nós também sabemos quais é que são os aminoácidos envolvidos. Anotar. Glicina, lisina e outra que é a prolina. A prolina vocês encontram em imensos suplementos. A glicina em alguns, a lisina é que não é tão comum. Mas são, enfim, podemos obter estes aminoácidos de várias fontes e aqui também respondendo a algumas pessoas que me perguntaram sobre o tema de fontes vegan. Há muitas fontes vegan com lisina, com glicina e com prolina, portanto não é um tema. Depois também é importante, e muitos dos suplementos de colagênio têm vitamina C e têm ácido hialurónico, aqui por dois motivos diferentes. A vitamina C, porque ajuda nesta síntese, no processo, no metabolismo todo, para nós conseguirmos clivar o colagênio e ter colagênio e depois sintetizar novamente. Pronto. E o ácido hialurónico, porque ajuda os tecidos a reterem água e, portanto, acaba por ter esta capacidade de lubrificação e de umidade que, quando nós tomamos
colagênio por conta das articulações é crucial. Portanto, eu diria mesmo que tomamos os dois juntos, que é um benefício grande, e aí sim, na teoria faz todo sentido, e na prática já há também alguns estudos, aqui eu não estou hoje a falar do ácido hialurónico, mas que falam deste cocktail. A creatina, que é a proteína estrutural do cabelo, das unhas e também da pele, também temos creatina, obviamente, é sugerida muitas vezes como uma alternativa ao colagênio para esta saúde da pele, do cabelo e das unhas, e realmente nós sabemos que ela é um benefício. Não há pesquisas que ajudem a perceber se quando nós fazemos creatinas tópicas e companhias, se isso tem benefício. Aqui eu falo-vos da creatina pela boca, que nós, obviamente, aliás, da creatina não, dos elementos que nós depois nos permitem produzir a creatina, um bocadinho como o colagênio, não é? E que depois nos dão benefício. A creatina também, respondendo a uma pergunta específica de uma pessoa que eu recebi anteontem, não é vegan e deriva normalmente de fontes animais. Pronto. Coisas importantes. Quais os efeitos de vantagens ou desvantagens da suplementação com colagênio? Bom, há muitos suplementos. Aqui é importante, e as pessoas que eu vejo em consulta já me ouviram dizer isto N vezes, que há vários suplementos que eu não me importo muito qual é a marca, qual é a origem, porque, agora vou brincar, é quase difícil fazer asneira, não é? Ou seja, os suplementos são bons e não tem muito por onde errar. No colagênio a coisa já não é bem assim. O colagênio tem que ser hidrolisado, como vos dizia, para nós conseguirmos absorvê-lo e para facilitar a tal clivagem, partir a molécula e ter os aminoácidos para poder absorver. E depois, muitos destes suplementos têm na composição outros excipientes, não é? Seja de origem de peixe, de ovo, de mariscos, etc. E há pessoas que são alérgicas, atenção, e às vezes não olham para os componentes, e não seria a primeira vez que recebia feedback de que fiquei com alergia ao colagênio. Não é ao colagênio, é aos excipientes, até porque se alergia ao colagênio seria francamente difícil. A única reação dita paralela, ou colateral, seria a sensação de infartamento, eventualmente, que às vezes é descrita, ou de azia, mas normalmente quando trocamos a marca e os recipientes são outros, deixa de existir. Não há excessos, porque são aminoácidos e nós, quando precisamos, o nosso corpo usa, quando não precisa, deita fora, portanto, também não é outro tema que nos preocupe. Depois, outra pergunta que eu tenho muito frequentemente. Então, em quanto tempo é que demora até eu ver resultados? Bom, aqui é um teste à paciência de muitos de nós, certo? Porque se nós pensarmos a renovação do próprio colagênio é um processo lento, ou seja, é uma molécula que vive bastante tempo no nosso organismo. Lembram-se que quando eu fiz o direto do Domingo Saudável sobre o ferro, o armazenamento do ferro em 4, 5 dias vai embora e, portanto, é renovado. Já o colagênio não, aguenta muito mais tempo. E por isso é um processo lento, porque nós precisamos de clivar aquilo que temos para ter um novo colagênio, ou produzir mais colagênio e começar a ter feedback. A maior parte dos estudos não são menores do que 8 semanas, e isto quer-nos dizer alguma coisa, não é? Porque abaixo de 8 semanas provavelmente não teríamos feedback. Isto no que toca ao colagênio na saúde da pele, do cabelo, no alívio da dor das articulações e por aí. Quando nós pensamos em colagênio, mais na perspectiva de dor articular profunda e constituição óssea, 12 meses. Pronto. A ser completamente estrito, a tomar todos os dias a dose indicada durante este período. E porquê que eu digo isto? Porque isto é um tema para resilientes, como a maior parte da suplementação. Medicação, nós estamos habituados a medicamentos, não é? Que numa semana fazem efeito, em 24 horas fazem efeito, tiram-nos a dor, etc, etc. Bom, tudo o que é composto do nosso corpo vai demorar mais tempo, porque é o nosso corpo que vai ter que reagir. Por isso, vamos pensar em 8 semanas a 12 meses. Aqui uma pergunta, por acaso, sobre a composição de magnésio com colagênio. É um timing ótimo para esta pergunta, porque ia-vos falar sobre, até posso falar já, quais é que são os outros nutrientes que ajudam na absorção e na produção, portanto na clivagem e depois na produção de colagênio. Maioritariamente a vitamina C, que já vos falei, o cobre e o zinco, mas o magnésio também. Porquê?
Alguns deles têm a ver com prepararem a capacidade antioxidante local, outros têm a ver que muitas das enzimas precisam de cofatores. Pensem numa enzima como um trabalhadorzinho no nosso corpo que fabrica coisas, junta coisas, corta coisas, enfim, cada uma delas tem uma função muito específica, são altamente especializadas e só fazem uma função. E muitas delas precisam de ter alguns destes outros elementos, seja o magnésio, o cobre, o zinco, neste caso a vitamina C, como um cofatorzinho encostado a eles para conseguirem estar ativas. E por isso é que é tão importante que a suplementação seja estruturada, não é? E vou outra vez falar do ferro, do domingo saudável do ferro, em que eu vos dizia que era muito importante nós percebermos qual é que era o déficit dentro das pessoas que têm ferro baixo, ao longo de todo o metabolismo, se é um tema de ingesta baixa, se é porque não tinham cobre e precisavam do cofator, se é porque não tinham magnésio e precisavam do cofator, ou seja, não é standard, nós não temos todos o mesmo problema. Respondendo à Kátia de uma forma muito direta, magnésio e colagênio parece-me ótimo, até porque o magnésio vai influenciar muitos dos processos de síntese, direta e indiretamente, e portanto, sim. Quando pensamos então em ferro, falávamos da vitamina C, do magnésio e do cobre. Quando pensamos em colagênio, falo-vos do zinco, da vitamina C e do cobre. O magnésio é sempre interessante porque muitas destas enzimas, e era interessantíssimo se eu pudesse explicar-vos as enzimas todas porque é um caminho longo. Eu no ferro fiz isso porque realmente o metabolismo é super longo e eu acho que é importante perceber o que é que acontece no nosso corpo, porque é fascinante. O nosso corpo é verdadeiramente fascinante e é uma máquina muito, muito boa e muito regulada, ou seja, tem quem faz, tem quem audita, tem quem controla, enfim, é uma fabricazinha muito bem estruturada. Agora, outro ponto importante também é que muitas vezes, quando nós ingerimos suplementos de colagênio, seja hidrolisado ou não, ou os aminoácidos para o colagênio, às vezes são considerados inferiores ou pouco importantes porque carecem de triptofano, que é um dos tais aminoácidos essenciais, os tais que são 9, que nós não conseguimos produzir e que têm que vir do alimento e tal. Pronto. Não importa, não é? Porque se nós precisamos de triptofano, nós tomamos triptofano à parte e não é um issue. Portanto, colagênio para o colagênio, triptofano para o triptofano, e triptofano é importante. Até podemos falar dele um destes dias, que vos parecer interessante, para muitos dos neurotransmissores e, enfim, é importante noutras áreas. Neurotransmissores e especificamente também algumas células. Mas pronto. Agora, outra pergunta muito típica é quanto é que eu tomo de colagênio por dia, não é? Porque isto agora fica difícil. Se vocês, para os que tiveram desde o início, eu falei de vários estudos com doses diárias muito variáveis, que iam desde os 3 gramas até aos 20 gramas por dia. E isto vai ter que depender muito do objetivo que eu tenho para o colagênio. Se o objetivo que eu tiver for mais da pele, da qualidade das unhas, do cabelo e tal, então os estudos todos foram feitos com doses mais baixas, até aos 5 gramas mais ou menos diárias. Se nós começarmos a pensar em articulações, ossos, as doses são mais altas e estão sempre acima dos 10 gramas por dia. Nós sabemos que de 2,5 gramas até 20 gramas não temos drama, não temos um output negativo e não estamos a expelir muitos dos aminoácidos porque efetivamente vamos usá-los. Portanto, feel free ou adaptem com o médico que vos chega ou com o nutricionista que vos chega qual é que é o benefício para o objetivo que têm e para aquilo que necessitam, mas pensemos de 2,5 gramas a 20, que não me parece sequer enfim, não é um drama. Como escolher o colagênio? Que há pouco eu falava-vos sobre o tema das marcas. Eu não vou falar de marcas, porque nunca falo. Creio eu. Acho que nunca falei, é o objetivo. Mas colagénios hidrolisados e de boas, enfim, com boas referências, porque não é uma produção tão simples como de outros suplementos. Podem ter origem marinho, porcino, origem vegetal. Aquele que nós conseguimos mais rapidamente usar os aminoácidos e ter um output é efetivamente de origem marinha. Portanto, se puderem, hidrolisado e de origem marinha. E uma coisa importante, tentem escolher um que não tenha... podem vir em pó, em comprimido, enfim, o que vocês preferirem. Mas tentem não escolher um que tenha aquelas 1000 coisas desnecessárias, como os saborizantes e os adoçantes e aquelas... Enfim, são desnecessários, são pró-oxidativos e não valem a pena. Pronto, é misturar, até podem misturar aqueles que as pessoas compram colagênio em pó, podem misturar em sumos de fruta naturais, podem, enfim, não têm problema absolutamente nenhum. Tenho algumas pessoas também que me disseram que sigam consulta que põem na aveia de manhã, enfim, como preferirem. O colagênio não se chateia, desde que depois não o ponham em temperaturas muito altas, porque a maioria não acontece dos aminoácidos, mas há um ou outro que pode não ter uma conformação tão simpática quando aquecido, e é isto. Há ainda colagênio em péptidos,
que não é muito comum encontrar e é o mais caro normalmente, que é no fundo agora vou brincar, é um colagênio para preguiçosos, que é para corpos preguiçosos. Já vem nas moléculazinhas pequenininhas e, portanto, o corpo já não tem que cortar, que partir para depois produzir. Já está partido, é como se fosse os compostos todos para o colagênio e, portanto, a seguir é só produzir, é só literalmente produzir. Pronto. Só recapitulando aqui um tema, principalmente porque houve várias pessoas a entrarem aqui no final. A maior parte dos estudos clínicos que foram revistos, pelo menos até 2020, eram todos 2,5 até 20 gramas de colagênio, ou de péptidos de colagênio, como quisermos, por dia. E, portanto, era seguro e eficaz, por isso, feel free para estarem nesta amplitude, acho que é um ponto importante. Quando é que se deve tomar colagênio? Agora é aquela pergunta. Então, mas pronto. Há alguns sinais no nosso corpo que nos podem levar a crer que eventualmente temos baixa de colagênio. Agora, lembram-se dos estudos todos que eu falei no início? Para os que estiveram, se não tiveram, eu vou pôr vou colocar no feed este vídeo e, portanto, podem depois, se quiserem, ver as partezinhas que vos interessam. Mas eu falei dos vários estudos em que muitas vezes é difícil isolar a ação do colagênio da ação de outros nutrientes, não é? É difícil, no estudo em que eu fiz cálcio e colagênio, saber se o output foi pelo cálcio, pelo colagênio, pela junção dos dois, até eventualmente sinergética. E por isso, quando nós temos determinados sintomas, estes sinais mais gerais e que têm a ver com a nossa estrutura, nós podemos não ter uma falta especificamente de colagênio, mas ter uma falta de outras 1000 coisas, de cálcio, de ferro, de colagênio, enfim. E, portanto, é importante ter isto sempre na nossa cabeça. Mas diminuição da espessura do fio do cabelo, flacidez da pele, perda de elasticidade, aparecimento de rugas repentinamente. Muitas vezes as senhoras fumam e depois dizem-me isto, atenção. Aparecimento de estrias, pele fina e pele desidratada. Enfim, quando vemos uma baixa densidade óssea em exames também é importante, quando há osteopenia e osteoporose, podemos fazer um cocktail. Enfim, é muito importante esta noção de que é aquilo que o Domingos aqui está a dizer e muito bem. Temos o tema do equilíbrio alimentar e, portanto, se nós tivermos uma alimentação muito equilibrada, estas coisas aparecem muito menos. Se tivermos déficit, e há efetivamente déficits, principalmente genéticos, que nós já vimos com eles e temos, por exemplo, uma necessidade muito maior de ingesta de um determinado alimento para conseguirmos ter exatamente o mesmo output que outro ser humano tem. Temos que suplementar, desde que se consiga descobrir maravilha. Ainda no tema do saber se precisa ou não, dores articulares, ligamentos, enfim. Conseguimos fazer aqui pequenos cocktails, muitas vezes multi-nutriente, não é? Eu aqui falo muitas vezes isoladamente de cada nutriente, também para conseguirmos entender melhor. Mas é muito comum, quando nós temos problemas articulares ou ósseos, fazermos um cocktail entre colagênio, vitamina D, cálcio, condroitina, glucosamina, glutamina, enfim... cocktails específicos para aquela pessoa, porque depois alguns não podem ou não devem fazer determinados nutrientes e outros sim, e portanto é importante. Para repor, suplementação e alimentação mais rica com colagênio, e não se esqueçam dos cofatores que há pouco falava, o zinco, o cobre, a vitamina C e o magnésio está sempre aqui por baixo, que seriam interessantes para facilitar a absorção dos alimentos também. Por exemplo, imaginem uma coisa muito específica. Nós, por vezes, temos um déficit de um determinado nutriente, mas pode não ser só porque eu o ingiro pouco, pode ser porque eu não ingiro estes cofatores que ajudam a que o meu corpo tenha a capacidade de o absorver ou de o produzir, não é? Por isso é muito importante saber quais é que são os influenciadores, não é? Digamos assim, de determinado alimento ou elemento no nosso corpo. Quando fazem suplementos, e agora estou a fazer os wrap-ups finais, quando fazem suplementos, atenção ao timing, sejam pacientes, 8 semanas no mínimo, se quisermos ter efeitos ósseos ou ligamentares, 12 meses, portanto, diariamente, com doses repetidas e com uma alimentação que seja rica, então, noutras proteínas também, se quisermos pensar em músculo, precisamos de creatina, se quisermos pensar em pele ou noutras áreas assim precisamos de outras como que são múltiplas, como a creatina, por exemplo. Ou seja, é importante não isolar, não é? Ter sempre esta noção do todo. Eu acho que foi assim um sum-up geral. Não tenham medo do colagênio, é dos nutrientes talvez, ou dos suplementos mais inocentes, sem a capacidade de toxicidade, maioritariamente, estamos a falar de valores muito amplos, são fáceis também de gerir, enfim, e estamos a estudar cada vez mais o impacto que eles têm na saúde. Agora, acho que
Bem, se surgirem dúvidas, que eu sei que surgem sempre, podem sempre mandar mensagem ou escrever no post e eu tenho todo o gosto em responder. Um ótimo domingo. Já sabem, vão para a praia, muito bem, mas ponham protetor solar, 50 mais, estamos com índices UVs altíssimos, hidratem-se, que também é muito importante. E eu espero agora conseguir cumprir o que vos tinha prometido, que é encontramos no próximo domingo saudável. Até lá, tem os domingos saudáveis todos no feed, ou seja, na zona das fotografias do Instagram. Estão sempre com uma fotografia a preto e branco, são os videozinhos dos domingos saudáveis. No Spotify também e no YouTube. É onde quiserem. Até podem estar a fazer exercício e ouvir-me aqui a debitar informação. Obrigada por estarem aí. Um ótimo dia. Obrigada, Domingos. Adeus.